Sejam todos muito bem-vindos à nossa quinta aula da Jornada Feminista, que é o projeto que eu tenho com vocês para ensinar feminismo de uma forma guiada para quem tem curiosidade em conhecer o movimento feminista. Hoje a nossa aula vai ser sobre coletivos feministas, então a gente vai falar sobre como as mulheres se organizam coletivamente em prol dos seus direitos. Para quem ainda não me conhece, meu nome é Caroline Sardá, eu tenho 25 anos, sou criadora de conteúdo, sou feminista, militante do Movimento Feminista pela Diversidade, um coletivo feminista aqui de Joinville, Santa Catarina. Esse ano eu me candidatei às eleições como deputada estadual, fui a segunda mais votada do meu partido para esse cargo. E também sou atualmente a primeira suplente do deputado estadual Marquito, que a gente conseguiu eleger aqui no nosso estado. Além disso, também, como eu já falei, eu sou criadora de conteúdo e muitas pessoas me conhecem nas redes por instruir e guiar muitas pessoas a estudar sobre o movimento feminista. E por esse motivo, hoje você provavelmente está assistindo essa live porque eu decidi fazer uma semana de lives todos os dias, 1 horinha mais ou menos de live cada dia, explicando conceitos básicos do feminismo. E hoje eu decidi explicar para vocês o que são coletivos feministas e por que é tão importante as mulheres se organizarem coletivamente para reivindicar pelos seus direitos. Se você ainda não é inscrita no meu canal, já aproveita, se inscreve, curte esse vídeo, ajuda bastante a engajar aqui, também divulgar o meu canal para que outras pessoas estudem sobre feminismo. E depois, quando você terminar essa live, eu queria que você comentasse aqui se você já conhecia coletivos feministas, se você faz parte de um coletivo feminista, se você pretende conhecer os coletivos da sua cidade ou se você pretende fundar o seu coletivo feminista. Então, bora falar sobre o que são coletivos feministas e por que é tão importante para as mulheres se organizarem. Primeiro, eu gostaria de falar que os coletivos feministas, para quem assistiu a nossa segunda live sobre ondas feministas, começaram a surgir já lá na primeira onda feminista, quando as mulheres começaram a perceber que elas precisavam se organizar coletivamente, em grupos, em organizações, em sindicatos, para reivindicar pelos seus direitos emancipatórios. Isso vocês devem lembrar quando eu falei sobre a marcha sobre Versalhes, que as 6.000 mulheres se reuniram para ir até o rei falar que as pessoas em Paris estavam passando fome. Então, essa questão das mulheres se juntarem coletivamente para reivindicar por direitos, por questões relacionadas à sociedade e às necessidades dessas mulheres, é aí que elas possuem mais força. Tem bastante gente que não entende quando a gente fala a importância de coletivos e que acha que é melhor fazer as coisas sozinho, que o indivíduo é mais importante do que tudo. Mas pensa você, gritando sozinha e você gritando com várias mulheres, tipo você gritando com 10 mulheres juntas. Quem que vai ser mais ouvida? A pessoa sozinha ou quando você tem várias mulheres que estão gritando junto contigo por uma pauta? É óbvio que esse daqui vai amplificar muito mais a voz do que apenas uma pessoa sozinha. Então, por isso que é tão importante a gente se unir e, basicamente, criar coletivos para que a gente converse com outras mulheres para solucionar os problemas que a nossa sociedade enfrenta, né? Para que a gente questione, para que a gente se reúna em grupos de apoio, em redes de apoio, né? Até principalmente em casos de mãe solo, tem muitos coletivos feministas que são praticamente formados por mães solos, porque elas se acolhem e elas entendem as suas necessidades, elas entendem as suas vivências, elas acolhem esses sentimentos da maternidade. Então é muito interessante observar como os coletivos eles acolhem as mulheres que ainda estão sozinhas na luta. Eu digo até por experiência própria que por muito tempo eu achava que era difícil demais lutar sozinha e a gente precisa realmente se organizar em coletivos para que esse fardo não fique nas nossas costas individualmente e a gente possa dividir esse peso que é o patriarcado com outras mulheres, para que a gente possa fazer rodas de conversa, reuniões, para que a gente tenha uma rede de apoio, para que a gente
pense em formas de ações, de solucionar questões que estão acontecendo na nossa sociedade. Vou citar um exemplo aí para vocês. Nos últimos tempos tem se falado muito sobre a pobreza menstrual, que é uma pauta relacionada ao movimento feminista, e os coletivos feministas, muitas vezes, pelo menos o meu, porque eu posso, falar com mais propriedade, o meu tá sempre fazendo ações para doar absorventes, para doar itens de higiene básica, para estar acolhendo mulheres em situação de vulnerabilidade. Então, os coletivos feministas, eles vão muito além do que as pessoas pensam que é só a teoria. Basicamente, os coletivos feministas vão se organizar para fazer ações geolocalizadas. Então, na minha cidade, o coletivo feminista, Movimento Feminista pela Diversidade, ele atua em Joinville. Se a gente for, por exemplo, para Florianópolis, a gente vai encontrar outros coletivos feministas. Se eu for para Itajaí, eu vou encontrar outros coletivos feministas. Se eu for para Barra Velha, eu vou encontrar para outros coletivos feministas. Se eu for para São Paulo, vou conhecer outras pautas das mulheres que moram em São Paulo. Se eu for para o Rio de Janeiro, eu vou encontrar outras pautas das mulheres do Rio de Janeiro. E assim por diante. Então a gente tem que entender que os coletivos feministas, eles vão mudar também de pautas de acordo com a cidade que ele está localizado, porque essas mulheres vão estar fazendo ações localizadas no município, às vezes de forma integrada no estado. Os coletivos se comunicam dentro do estado, então eles podem fazer ações coordenadas. Para que tudo isso, Para que as mulheres se organizam? Porque se elas não se organizarem, se elas não pensarem em formas de conscientizar outras mulheres, de agrupar essas mulheres de uma forma de conscientizar todas, para que todas reivindiquem, lutem por pautas semelhantes, é muito difícil que a gente consiga fazer uma pressão popular para obter esses direitos, porque a maior parte dos nossos direitos, até hoje, foram conquistados por pressão popular. Então, se você ainda não assistiu a nossa live aqui sobre ondas feministas, é a aula 2 da nossa jornada que nós temos aqui no YouTube, e você pode assistir e entender toda essa trajetória, desde a primeira onda feminista e até mesmo desde antes da primeira onda feminista, quando as mulheres começaram a se organizar, mas elas ainda não entendiam que aquilo era feminismo, que essa organização coletiva das mulheres em prol dos seus direitos emancipatórios era feminismo. Então, a gente sabe que existem muitas mulheres que estão, desorganizadas hoje, e por isso que eu estou fazendo essa live, para falar para vocês que, às vezes, quando a gente está desorganizada no feminismo, a gente acaba sentindo que o peso é muito grande nas nossas costas, a gente não tem com quem dividir as questões do patriarcado, com dialogar sobre as coisas que a gente percebe, que a gente entende de opressão, a gente não tem como encontrar soluções, a gente se sente sozinha na luta. E quando você se organiza num coletivo e você se identifica com um coletivo na sua cidade que faz sentido para suas pautas, para suas reivindicações, ou você funda o seu próprio coletivo para que outras mulheres se organizem junto com você, você está construindo um movimento na sua cidade, você está construindo um movimento no meio das mulheres. E assim, toda forma de organização entre mulheres é muito importante. Então eu posso citar alguns exemplos para vocês. Clubes de leitura entre mulheres é muito legal. A gente pode ler livros feministas entre mulheres, você pode organizar mulheres para uma roda de leitura em parques na sua cidade, em cafés, em bibliotecas, em sebos, em vários lugares. Você pode definir na sua casa um grupo de leitura com as suas amigas mesmo, começar do seu círculo e ir ampliando, vendo as pessoas do seu trabalho, as mulheres que você conhece, que você fala, nossa, eu acho que seria tão importante a gente se unir, sabe? Começar a questionar. Às vezes na sua própria cidade você vai conhecer várias mulheres que querem se organizar, mas ainda não se conhecem, sabe? E é tão lindo quando as mulheres se unem, quando as mulheres se conhecem, quando elas começam a dialogar e conversar sobre os problemas que todas elas percebem nas suas vidas, mas elas nunca tinham conversado entre si para perceber esse padrão, essa semelhança no sistema patriarcal. E uma roda de conversa também é muito legal. Um segundo exemplo
é fazer rodas de conversa mensais na sua cidade. Você pode fechar com a prefeitura da sua cidade para fazer semanalmente ou mensalmente num parque da cidade. Geralmente, aqui na minha cidade, pelo menos, a gente tem que fazer um pedido para liberar a praça num determinado dia para a gente poder fazer as nossas organizações. Então, pode fazer em ambientes públicos também. Você tem o seu direito de fazer essas manifestações, essas ações em ambientes públicos, sempre fazendo com autorização. A gente sempre faz com autorização, não sei se a maioria das pessoas sabe disso, mas sempre a gente faz ações, eventos, atos, tudo com tudo assinadinho. A gente passa por uma burocracia antes para ter essas manifestações acontecendo nas ruas. Principalmente para fazer uma manifestação de forma democrática e correta, né? Os coletivos feministas e todos os coletivos que eu conheço que fazem manifestações, atos, reuniões, eventos, todo mundo sempre passa por um processo de burocracia mesmo, de pedir se pode ou não estar fazendo naquela praça, naquele dia, qual evento que vai estar fazendo. Então, você pode estar reunindo mulheres mensalmente numa praça, numa biblioteca ou algum lugar de centro de cultura, um teatro, alguma coisa assim, para você estar dialogando, fazendo rodas de conversa, debatendo em relações de grupos de apoio, como é que, por exemplo, se você não sabe como ajudar vítimas de violência doméstica, você pode tentar juntar advogadas, psicólogas, sociólogas, ir juntando mulheres que podem dialogar entre si e construir juntas, sabe? É essa ponte que o coletivo feminista faz, é esse diálogo, é essa conexão que as mulheres tomam entre si e que basicamente faz com que fique mais fácil da gente solucionar tantos problemas que acontecem todo dia, né? Não que a gente está querendo salvar o mundo, né? Solucionar todos os problemas do mundo, mas o que é possível no atual momento, o que é palpável para a gente fazer, né? As ações, as rodas de conversa, as conscientizações, palestras. Palestras também é uma coisa que o coletivo feminista faz. Faz palestra em centro cultural, faz palestra em colégio público, em aulas de sociologia, né? Porque movimentos feministas fazem parte dos movimentos sociais estudados nas aulas de sociologia. Então, eu, por exemplo, já estive em escola pública para explicar como é que é o movimento feminista, o que são essas reivindicações dos direitos das mulheres dentro de uma aula de sociologia, porque os movimentos sociais, né, fazem parte da sociologia. Então, isso também inclui instruir, conscientizar os jovens sobre os direitos das mulheres, sobre os direitos emancipatórios das mulheres. Você também pode fazer redes de apoio para mãe solo. Isso é muito importante também dentro dos coletivos feministas, como eu falei no início dessa live. É extremamente importante que a gente entenda a necessidade dessa rede de apoio entre mulheres, principalmente as mulheres que estão sozinhas com seus filhos. Elas precisam de uma rede de apoio e muitas não têm amigos, familiares, colegas de trabalho. Então, os coletivos feministas fazem esse trabalho de estar acolhendo as mães e seus filhos. É muito importante entender que o feminismo não é contra a maternidade, o feminismo não é contra as mães, o feminismo não é contra filhos. Pelo contrário, os coletivos feministas, na sua grande maioria, são formados por mães e seus filhos. As reuniões que nós temos sempre tem as crianças no meio, a gente sempre tem espaço para os filhos, e assim, o feminismo é basicamente para que as crianças cresçam de uma forma mais saudável, sabe? De uma sociedade mais saudável. E os coletivos feministas fazem parte dessa conscientização, dessa criação, desse laço, né? Desse vínculo. Então, os coletivos feministas, as pessoas acham que, de uma forma superficial, é só um monte de mulheres se reunindo, como eles faziam umas imagens difamatórias no passado, de que eram mulheres que estavam tumultuando, fazendo coisas caóticas, né? Não sei se vocês lembram daqueles cards postais antifeministas que existiam na época do sufrágio, que eles faziam as reuniões feministas como se fosse algo horrível, mulheres se reunindo, mulheres dialogando sobre o patriarcado, mulheres dialogando sobre os seus direitos. Inclusive, tem muitas imagens de difamação de mulheres se reunindo como se fosse algo horrível. E daí eu deixo um questionamento nessa live. A quem serve que as mulheres não se organizem?
A quem serve que as mulheres não lutem coletivamente pelos seus direitos emancipatórios? A quem serve que você não seja feminista? A quem serve que você não se organize com outras mulheres pelos seus direitos? A quem serve? Ao patriarcado. Então, quando a gente fala sobre se organizar coletivamente dentro de coletivos feministas, é literalmente para você se organizar junto com outras mulheres para abolir o patriarcado, para tentar, de alguma maneira, solucionar os problemas que estão acontecendo dentro dessa estrutura patriarcal e machista. Então, é interessante que vocês se organizem. Se vocês não conhecem coletivos na sua cidade, que você vá atrás de, por exemplo, o coletivo Olga Benário, coletivo Ana Montenegro. Tem aqui em Joinville, tem coletivos negros feministas também, como, por exemplo, o Movimento Negro Maria Laura. Então, você pode estar conhecendo vários coletivos ao redor do Brasil, criando o seu próprio coletivo, fundando o seu clube de leitura feminista. Você pode estar juntando mulheres de várias maneiras. Inclusive, tem em São Paulo, se eu não me engano, e no Rio de Janeiro, tem o Slam das Minas, que daí é o slam que junta as mulheres para fazer poesias e declamar poesias, fazer batalha de poesias juntas, né? É um slam pensado em mulheres. Então, são formas da gente estar se organizando. Nem sempre um coletivo feminista, ele tem cara de coletivo feminista, mas ele é uma organização entre mulheres para reivindicar os seus direitos de alguma maneira. E o seu direito pode estar sendo reivindicado por dentro do conhecimento, pode estar sendo reivindicado por dentro da arte, de várias maneiras você pode estar reivindicando o seu conhecimento, os seus direitos. Então, vamos tentar sair da caixa que coletivo feminista é igual ao que as sufragistas faziam na primeira onda. Vamos pensar que hoje os coletivos feministas eles já são muito além disso, até porque já houveram críticas também do coletivo Combahee River sobre as questões dos coletivos terem que ser mais inclusivos às pautas das mulheres negras, das mulheres indígenas, das mulheres trans. Então, os coletivos feministas eles têm que começar a incluir mais pessoas à medida que a gente vai passando as gerações e que a gente vai percebendo a sociedade de outras maneiras, né? Então, os coletivos feministas, eles são basicamente uma forma das mulheres se reunirem coletivamente para reivindicar pelos seus direitos emancipatórios, assim como o feminismo é a luta das mulheres organizadas pelos seus direitos emancipatórios. A gente tem os coletivos feministas, que são os grupos, as associações, as organizações que as mulheres se reúnem para reivindicar pelos seus direitos emancipatórios. Uma coisa interessante que eu queria falar aqui é sobre como funciona o coletivo que eu faço parte. Eu vou contar para vocês como é que basicamente a gente faz as reuniões, as manifestações, os atos e as petições, caso você tenha interesse em conhecer um coletivo na sua cidade ou fundar o seu coletivo. O nosso coletivo, a gente se comunica geralmente pelas redes sociais. Isso é uma coisa muito forte agora na quarta onda feminista, da gente poder ter essa comunicação por WhatsApp, Telegram, poder se conversar pelas redes sociais. Eles têm página no Instagram para que outras pessoas possam se organizar no coletivo delas. Então, caso você queira fundar o seu coletivo, criar uma página no Instagram, nas redes sociais, criar um grupo no WhatsApp, no Telegram, ver possibilidades de juntar mulheres, né, e mandando mensagens para as mulheres que você conhece para ver se elas têm interesse em se organizar, em participar de uma reunião do coletivo. Então, basicamente, encontrar maneiras de organizar essas mulheres em coletivos feministas é você reunir todo mundo que você vai encontrando no caminho, você percebe que precisa de um apoio também, e você fala, olha, coletivo feminista pode ser um lugar legal para você estar dialogando sobre essas questões que você já está percebendo na sociedade. Então, as reuniões também que a gente faz são mensais, às vezes acontecem também reuniões extraordinárias, que são fora das reuniões que acontecem todo o início de mês. A gente tem uma data fixa para as reuniões mensais, então todo início de mês, toda primeira terça-feira do mês, a gente faz uma reunião mensal.
E, basicamente, a gente delimita nessa reunião quais vão ser as pautas e atos e ações que a gente vai estar fazendo no mês. Se a gente vai estar fazendo workshop, né, sobre alguma temática, se a gente vai estar fazendo palestra em algum lugar, se vai ter alguma ação em outra cidade pra gente ir, como teve esses tempos, a gente foi para Florianópolis numa van com várias feministas para ir numa manifestação pela descriminalização do aborto em Florianópolis, que estava sendo organizado por outro coletivo lá em Florianópolis. Então, os coletivos, eles se comunicam. Essa é a forma, né, da gente se organizar, da gente se comunicar. Às vezes você tá meio perdida, tipo, nossa, tô aqui sozinha sendo feminista, no meio de um monte de gente que não é feminista. Cadê as feministas? Estão nos coletivos. Então, pode ser que você conheça algum coletivo na sua cidade e você se identifique com as meninas e com as mulheres, né, que estão no coletivo, e vocês virem amigas, comecem a sair juntas e virem um vínculo realmente, sabe, de conhecer feministas além da sua bolha. E a gente, além de fazer as reuniões para delimitar as pautas e tudo mais, a gente também analisa a conjuntura, né? A gente vê como é que está a situação da cidade no atual momento, quais foram as últimas situações que aconteceram, se tiveram alguma situação de violência doméstica, assédio, abuso, feminicídio. A gente analisa a conjuntura também da sociedade em que a gente está inserida, a gente dialoga sobre isso, a gente dialoga sobre pautas que a gente vai estar também trazendo nas redes sociais, como um forte da quarta onda é a disseminação de conteúdo nas redes. A gente debate também sobre o que a gente vai estar fazendo. Agora também está rolando os 21 dias para debater sobre violência doméstica, então o meu coletivo também está falando sobre isso, 21 dias seguidos, fazendo palestras, fazendo workshops e debates, rodas de conversa sobre violência doméstica durante 21 dias. E as meninas do coletivo estão se organizando para participar dessas palestras, né? Cada uma na medida do seu conhecimento, da sua vivência. Além disso, né, a gente tem advogadas no coletivo, como eu falei antes, a gente organiza o coletivo para ter acolhimento e poder ter advogadas, psicólogas, ter pessoas que possam acolher também vítimas e sobreviventes de situações de violência, né? Então, o que mais acontece no coletivo é aparecer alguma vítima de violência que a gente vai ter que fazer alguma manifestação, alguma reivindicação, lutar pelo direito daquela pessoa, e ela vai ter que passar por um tratamento psicológico, vai ter que ter um auxílio jurídico, e o coletivo feminista, geralmente, ele se dispõe a ter pessoas voluntárias para fazer isso. Então, se você, por exemplo, for fundar um coletivo feminista, busque também pessoas que sejam formadas na área do direito, na área da psicologia, para que essas pessoas ajudem de forma voluntária dentro do coletivo a sobreviventes que forem chegar para participar junto do coletivo. Então, é a força das mulheres que mantém a gente vivas, sabe? É a nossa força coletiva que faz com que a gente ainda tenha vontade de viver todos os dias e continuar lutando pelos nossos direitos, pelos direitos das nossas filhas e filhos que vão vir nas próximas gerações. Então, é dentro dos coletivos feministas que a gente vai ter esses diálogos. Uma coisa importante que sempre me perguntam e que eu não posso esquecer de falar aqui. Não são apenas em coletivos feministas que as mulheres podem se organizar. Eu sei que existem mulheres comunistas, existem mulheres que também se organizam em outros lugares e que têm outras maneiras de organização, e toda organização de mulheres é válida, a gente precisa se organizar de alguma maneira. Então, se você vai estar lutando por direitos emancipatórios das mulheres, a favor das mulheres, todo coletivo que você se inserir é muito válido. Até por isso eu indiquei os coletivos da Iana Montenegro, Olga Benário, eu faço parte do movimento feminista pela diversidade aqui em Joinville. Então você pode conhecer os coletivos da sua cidade, né? Tentar dialogar, conhecer as pessoas dos movimentos sociais que fazem as manifestações, que fazem os atos, que fazem os eventos. E outra coisa que é importante a gente falar, o que os coletivos feministas fazem, né? Qual que é a ação deles, além de estar acolhendo as sobreviventes, de ser rede de apoio para mãe solo, o que mais os coletivos feministas fazem? A gente faz palestras, né, como eu falei, em escolas, a gente faz workshops em praças, em lugares para ensinar sobre descriminalização do aborto, educação sexual, saúde feminina, a gente fala sobre violência doméstica, sobre violência sexual, sobre assédio. Então a gente também faz cartilhas de conscientização sobre assédio, sobre feminicídio. Cartilhas mesmo, tipo zines, sabe? Zines daqueles que são dobradinhos, que é feito todo dobradinho.
Um dia eu posso ensinar vocês como é que faz. Eu aprendi a fazer dentro do slam, que eu fazia parte do slam poesia, e eu aprendi com um amigo meu, o Zalu, a fazer zine. E daí os zines você faz ele todo dobradinho, é bem baratinho para fazer, e você pode fazer zines falando sobre violência doméstica, sobre feminicídio, sobre assédio, sobre vários assuntos que você quer conscientizar as pessoas em formato de panfletinho. Só que é um panfletinho tão simples que as pessoas veem assim, super fácil de dobrar, e que você entrega e já conscientiza alguém sobre uma violência que ela nem sabia que existia, né? Então, os coletivos feministas, eles também fazem essas ações. A gente também participa das manifestações, a gente faz as manifestações, né? A gente fecha praças, ruas, tudo, como eu falei, com um documento certinho, organizado com a prefeitura da cidade. A gente organiza os coletivos, né? A gente junta coletivos para fazer as manifestações. Então, a gente define data, hora, lugar, quais coletivos que vão assinar o manifesto do dia. Manifesto, basicamente, seria as reivindicações do coletivo. Existem vários manifestos que vocês podem conhecer na internet. Tem o Manifesto do Feminismo para os 99%, que inclusive virou livro. Tem o Manifesto do Coletivo Combahee River. Vários coletivos feministas têm seus manifestos, suas reivindicações. A gente faz as manifestações também com performances também, então tem artistas plásticos e visuais que participam fazendo performances, tem as pessoas que fazem os jogral, que os jograus são aquelas que você lê uma frase e a galera repete a frase, sabe? Jogral. Quando eu comecei a me organizar em manifestações, eu fui aprender os termos das manifestações, dos atos. Então, por isso que é importante a gente fazer parte de coletivos, pra gente também sacar essas coisas que, tipo, pra quem tá dentro do coletivo, é óbvio falar, faz jogral aí, vamos fazer jogral na manifestação. Mas pra quem não tá organizado em coletivo, não conhece, às vezes não sabe o que é jogral. Então, a gente faz jogral, a gente faz frases... como é que é o nome? Agora fugiu. Que são as frases que a gente fala... Ai, fugiu, gente. Mas são as frases que a gente fala e repete. A gente define também as frases, a gente define quais coletivos que vão falar, quais lideranças de coletivos que vão falar. A gente leva as nossas bandeiras, fazemos nossas performances... E basicamente, assim a gente vai organizando as manifestações. Às vezes a gente faz, por exemplo, tem a performance coreográfica, basicamente, que toda a América Latina faz, que é Estupradora És Tu, aquela que a gente coloca uma venda nos olhos, tapa a boca e faz a performance, junta várias mulheres para fazer essa performance, para geralmente manifestações que abordam a questão do estupro. Então, tem formas que as pessoas fazem também pra gente se organizar de uma forma mais fácil, né, gente? Coletivos feministas, basicamente, o que eu posso resumir aqui é que os coletivos feministas são a maneira mais fácil da gente se conectar com outras mulheres e dialogar sobre as pautas que nos oprimem, que a gente tem tantas dúvidas e que a gente não tem ninguém pra conversar, sabe? Daí no coletivo feminista a gente tem pessoas pra dialogar sobre isso com a gente. Eu acho que de coletivos feministas que eu tinha para explicar para vocês era isso, da importância da gente se organizar, né, do como que a gente pode se organizar. Vocês podem fazer coletivos com clubes de leitura, com rodas de conversa, com eventos mensais, podem fazer chamada mensalmente no Meet do Google, né, por chamada de vídeo, fazer grupo no Telegram, fazer aulas direto no Telegram. Tipo, são essas coisas que a gente vai fazendo com que as mulheres se organizem. É basicamente você juntar várias mulheres para dialogar, entende? A melhor forma que a gente tem para reivindicar os nossos direitos é se unindo. E quando mulheres se juntam, não tem ninguém que as separe, ninguém que abale mulheres quando elas decidem finalmente reivindicar pelos seus direitos. Todas as vezes que as mulheres saíram para as ruas foi para reivindicar por direitos muito importantes para a sociedade. Não vamos esquecer da Marcha de Versalhes, não vamos esquecer dos inícios do que deram a Revolução Russa, né, que a gente lembra do 8 de março. Então, a gente tem que falar que quando as mulheres se juntam, não tem para ninguém. E duvide
de pessoas que querem que as mulheres se desorganizem. Duvide de pessoas que falam que você não tem que se organizar, que você não tem que entrar em coletivos feministas, que você não tem que conhecer as feministas, que você não tem que conhecer o feminismo. Duvide das pessoas que distorcem o que é um coletivo feminista, porque é totalmente diferente do que vocês imaginam. Se você for num coletivo feminista, você vai ver que é totalmente diferente do que as pessoas pregam, de todas as imagens difamatórias que tem na internet, de todos os cards que eles faziam antigamente de antissufrágio, de somos contra as mulheres se reunirem porque é coisa de louca, sabe? Então, as mulheres quando se reúnem são sempre vistas como as loucas, mas a gente está se reunindo para reivindicar pelos nossos direitos. Então, questione se a pessoa não quer que você se reúna, questione se a pessoa não quer que você dialogue com outras mulheres sobre as suas opressões, questione pessoas que são contra os seus direitos emancipatórios, questione, só questione. Porque não faz sentido as pessoas serem contra os coletivos feministas se a gente literalmente está fazendo o papel de acolher as mulheres que estão sobrevivendo ao sistema patriarcal, sabe? É muita maldade das pessoas difamarem os coletivos feministas só para que as mulheres não se organizem, sabe? A gente tá fazendo tanta coisa massa. Toda vez que eu entro no WhatsApp para ver o que as meninas estão se organizando, tá sempre uma ação nova na semana. Elas estão fazendo alguma ação relacionada a vítimas de violência doméstica. Elas estão indo em delegacia para instruir as pessoas de como é que atende as vítimas de violência. Elas estão indo em palestras para ensinar sobre educação sexual, sabe? Então, eu não entendo por que as pessoas veem tanta maldade em coletivos feministas se a gente está literalmente só organizando as mulheres para reivindicar pelos seus direitos. Por isso que eu falo, duvide de quem fala para você não se organizar com outras mulheres, porque essa pessoa provavelmente não entende o que é um coletivo feminista. Duvide. E também, se você acha que essa pessoa merece saber o que é um coletivo feminista, mande esse vídeo para ela. Mande o linkzinho desse vídeo para as pessoas que você quer que conheçam sobre coletivos feministas. E leve as pessoas para os coletivos feministas para que elas vejam como que funciona, para que elas tirem a venda dos olhos e enxerguem o mundo. Porque a gente precisa disso, a gente precisa abrir os olhos das pessoas e fazer com que as mulheres fiquem mais atentas, para que elas observem mais o mundo, para que elas questionem mais as coisas e para que elas entendam que elas não estão sozinhas. Nós não estamos sozinhas. Existem coletivos que podem nos acolher e que podem acolher as nossas pautas. E se não tiver coletivos que acolham nossas pautas, que a gente funde os nossos próprios coletivos. Se a gente quer que tenha mudança dentro do movimento feminista, que nós sejamos parte dessa mudança também, que nós criemos o nosso próprio coletivo, que a gente faça as nossas manifestações, que a gente conscientize as pessoas da maneira que a gente acredita, certo? Então, eu sei que muitas pessoas têm críticas também ao movimento feminista sobre dizer que o movimento feminista pode não ser inclusivo, que falta pautas, que falta coisas, e eu concordo que a gente precisa ter autocrítica, mas que a gente também precisa ter críticas propositivas. E o que seriam essas críticas propositivas? Criar os nossos próprios coletivos, criar a nossa própria história, fazer a quarta onda acontecer, fazer a mudança da quarta onda ser realmente real, sabe? Se a gente quer a mudança dentro do movimento feminista, é que a gente faça parte dessa mudança e que a gente faça a quarta onda ser um dos maiores levantes dos últimos séculos. E a gente tem o poder para isso, sabe? Porque agora a gente tem pelo menos a internet para facilitar essa conexão entre mulheres, que era uma coisa tão difícil lá no passado. Agora a gente tem o poder que antes a gente não tinha, que era se conectar com várias mulheres ao mesmo tempo para falar, vamos se organizar? Vamos fazer um coletivo, nem que seja um coletivo digital. Vamos fazer um coletivo entre nós. E a gente vai dialogar sobre livros, sobre informação, sobre artigos, sobre documentários, sobre notícias do momento, sobre situações que a gente está vivenciando. Mas vamos se organizar, vamos se unir, vamos fazer com que o coletivo exista. E vamos fazer com que seja inclusivo para que todas as pessoas façam parte dessa revolução. Porque a quarta onda é para ser a onda mais inclusiva de todos os séculos. Então é para a gente ser a onda que vai fazer com que seja um levante dentro do meio digital e que a gente faça com que o feminismo chegue em muitas pessoas. E a gente tem esse poder. Porque o digital é possível. Diferente do meio do sistema que a gente conhece aqui fora, que é o meio real, onde a gente tem uma hierarquia muito grande dentro da sociedade para que a gente tenha poder de fazer grandes mudanças, a gente sabe que é realmente muito difícil, a gente precisa de pressão popular.
No meio digital, a gente consegue juntar pessoas para fazer essa pressão popular. Coisa que é tão difícil da gente fazer nos séculos passados, que era juntar mulheres a partir de cartas. Sabe, a gente mandava cartas umas para as outras para conseguir dialogar. Berta Lutz mandava cartas para as mulheres dos Estados Unidos para dialogar. Hoje em dia a gente pode fazer live com mulheres dos Estados Unidos para dialogar, com mulheres da Inglaterra, com mulheres do Uruguai, com mulheres da Argentina, da Venezuela, de Cuba, da Rússia. A gente pode fazer lives com mulheres do Brasil inteiro. Também, né, dialogar com pessoas de todos os lugares. Então, agora a gente tem mais espaço para poder se conectar com outras mulheres. A gente consegue ter mais facilidade de se comunicar com várias mulheres ao mesmo tempo. Essa live que eu estou fazendo agora é um grande exemplo disso. Quantas pessoas que essa live vai chegar? E que se eu estivesse falando numa rua sozinha, em 1910... seria tão difícil de chegar em tantas mulheres. E essa live pode ser que chegue em muitas pessoas. E pode ser que chegue em 300, 500, mas já são várias. Porque se eu fizer com que 500 mulheres criem cada uma um coletivo feminista, a gente tem 500 coletivos feministas para criar. Entendem isso? É por isso que eu luto tanto pelo conhecimento de vocês. Porque eu sei que a gente vai conseguir fazer com que tenha um levante da quarta onda. E eu sei que tá chegando. Eu sei que as mulheres estão sentindo que precisam se organizar. E cada vez mais a gente tá sentindo essa necessidade porque a gente tá vendo as opressões indo e a gente tá tipo, meu Deus, o que a gente faz? O que a gente pode fazer? A gente pode se organizar. É isso que a gente pode fazer. E se organizando é a única maneira que a gente tem de reivindicar pelos nossos direitos emancipatórios. É isso que eu tenho para passar para vocês hoje. E se vocês tiverem qualquer dúvida, deixem nos comentários. Eu posso responder vocês em outra live, respondendo os comentários aqui do canal. E também a gente vai fazer outra live falando sobre como combater o antifeminismo e o que é o antifeminismo, porque é importante a gente entender que os coletivos feministas também combatem o antifeminismo, que são as pessoas que são contra as feministas e são contra as pautas do movimento feminista. Então, eu agradeço muito por você ter assistido essa live, que ficou gravada, né? E também por ter participado da Jornada Feminista. E se você quiser criar um coletivo feminista na sua cidade, conta comigo. Eu posso te ajudar. Eu faço parte de um coletivo feminista e a gente pode se conectar. Eu espero que vocês tenham gostado. Deixem o like de vocês. Compartilhem com pessoas que vocês acham que deveriam assistir esse vídeo. E comentem também se vocês pretendem fundar um coletivo feminista, se vocês já fazem parte de um coletivo feminista ou se vocês estão organizadas de outra maneira, né? Em coletivos comunistas, em coletivos de movimentos sociais negros, em islãs também, né? Que existem formas de organização em islã, em clubes de leitura. Conta aí pra mim como é que vocês estão se organizando, se vocês ainda não estão organizadas, mas estão pensando em se organizar. É isso, gente. Agradeço muito pela participação de vocês hoje. Um beijo. E até a próxima live.